o Banco Central emitiu novas regras do Pix, onde as instituições devem avisar os usuários de qualquer movimentação diferente, mesmo que ela não traga perigo à sua conta. E nós vamos conversar com a advogada Linda Mir, que vai nos falar um pouquinho mais como vai funcionar essas novas regras e de que maneira a lei ela ajuda o usuário. Essas regras de alteração quanto ao Pix são meios da gente conseguir controlar as fraudes. Essas informações têm que ser prestadas porque senão o banco vai estar incidindo numa falha de prestação de serviço. Quando o banco falha na prestação de serviço, ele é obrigado a indenizar o consumidor. Então, todos os procedimentos que são gerados pelo Banco Central referente ao Pix, as instituições financeiras obrigatoriamente têm que cumprir sob pena de responsabilização. E se todos, mesmo com todos esses cuidados, os meus dados eles forem vazados, o que eu posso fazer? Essa resolução que vai entrar em vigor agora em novembro, ela criou um sistema de informação entre as instituições financeiras. Então, por exemplo, você abriu uma conta bancária, usou documentos fraudulentos ou houve a prática de uma fraude usando aquela conta, automaticamente aquilo já vai para uma base de dados das instituições financeiras vinculada ao Banco Central, para que outros bancos não abram contas para as mesmas pessoas, evitando com isso aquelas várias aberturas de conta para as fraudes, né? E acontecendo esse vazamento de dados, continua a proteção normal pela Lei de Proteção de Dados, pela LGPD. Então, há uma criação de um sistema interno nas instituições financeiras, regrado pelo Banco Central, só que mesmo assim eles têm que obedecer às regras de proteção de dados. E se algo acontecer ali com a minha conta, o banco ele se responsabiliza? Aí depende. Por exemplo, o que a gente precisa analisar? Para haver uma responsabilização do banco, não pode ter nenhuma responsabilidade própria da vítima. Se ligam, te pedem informação de dados, pedem senha e você passa, aí não é mais responsabilidade do banco. E é até isso que as instituições financeiras alertam bastante, né? Então, o que a gente tem que se ater? A não passar nenhum tipo de informação. Havendo vazamento de dados, uso indevido de conta, uso indevido de documentação, qualquer coisa nesse sentido, a responsabilidade é da instituição financeira. É uma falha na prestação de serviço e é responsabilidade do banco. Doutora, e quais são ali os cuidados que a gente deve ter a respeito daquelas ligações que a gente recebe de pessoas se passando pelos agentes dos bancos? Primeira coisa é ficar atento, né? A sua instituição financeira, provável que nos sites, até nas agências físicas, elas têm bastante informação a respeito de fraude, de combate. Eles avisam, a instituição não manda e-mail, não faz ligação. Então, a gente tem que estar atento a isso. E, principalmente, qualquer ligação, qualquer mensagem que receber, vai direto na sua instituição financeira, vai direto na sua agência, fala com o atendente, confirma se aquilo é verídico, principalmente se estiver pedindo para você fazer algum tipo de pagamento, algum tipo de transferência, porque o banco não te pede isso, né? O banco já tem os seus dados, ele já tem as suas informações, então tem que ficar atento a essas situações. Doutora, já que nós estamos falando aí de Pix, se caso eu fizer um Pix e eu errar o destinatário, o que eu posso estar fazendo? Na situação de erro do destinatário, pode estar sendo feito um pedido de devolução na própria instituição financeira que é sua, da sua agência. Qual que é o procedimento? Fez o Pix errado, vai até a delegacia, registra um boletim de ocorrência e vai na agência da sua instituição financeira e faz esse pedido de devolução. É o mecanismo que eles têm para a devolução desses valores que são feitos o Pix errado. Fez o pedido de devolução. O seu banco vai entrar em contato com a instituição financeira que recebeu esse Pix para fazer a devolução. Não sendo feita a devolução, porque às vezes quando é conta de fraude, o dinheiro já é tirado da conta imediatamente, né? Então, não sendo feita essa devolução, aí são os meios cabíveis de ações de indenização e apuração de eventual fraude e estelionato. Se a pessoa não quiser devolver propositalmente, eu recebi, eu não vou devolver, também cabe indenização. Aí, tanto quanto vai caber indenização contra a pessoa que recebeu, né, por danos morais e materiais, como também o procedimento criminal por apropriação indébita, que prevê aí uma pena de 1 a 4 anos de prisão, e também a responsabilidade do banco, dependendo se houve alguma falha na prestação de serviço dele. E nós temos que ter todos os cuidados. E qual que é o ponto, até que ponto o banco ele se responsabiliza perante a lei? É um cuidado extra que a gente tem que ter.
ligações, mensagens, WhatsApp, ficar atento a boletos, vai pagar boleto, confere o número de barra, confere o destinatário, o recebedor, tudo certinho, para que você não fale como pagador, que você tome todas as precauções, para que se houver algum tipo de fraude, e as fraudes estão cada dia mais apuradas, né? Mais inteligentes, se houver algum tipo de fraude, que essa responsabilidade fique somente ao banco e não do próprio consumidor que falhou em não verificar os dados. Então, verificar os dados, não responder mensagem com as suas informações. Ficou com dúvida em alguma coisa? Já vai na sua agência bancária e pede informação, confirma se aquilo é real, se partiu dali ou não. A regra é, não passe informações pessoais suas por telefone para ninguém. E houver pedidos de pagamento, transferência, pagamento de boleto, fique sempre muito atento se você de fato fez aquela transação. E principalmente, duvidar sempre do que te oferece uma vantagem muito chamativa, né, atrativa. Qual a responsabilidade disso? O banco ele é responsável até o momento que ele falha na prestação do serviço dele. Então, o STJ já definiu que cabe dano moral em relação a essas falhas de prestação de serviço, só que deve haver a comprovação do dano. Então, a gente tem que estar atento. Não é porque houve uma falha na prestação de serviço que, às vezes, automaticamente a instituição financeira vai ser obrigada a indenizar. Tem que haver essa comprovação do dano. E, principalmente, você estar atento, não cometer nenhuma falha em relação aos deveres que a gente tem também de cautela em relação às operações financeiras.